Olá a todos, bom dia. Estamos aqui iniciando mais um programa aqui hoje, um papo diferenciado. Nós vamos falar um pouco de internacionalização, vamos falar a parte tributária, falar a parte comercial da parceria com Portugal. Então é um momento super descontraído, né? Nós estamos aqui falando hoje diretamente de Belo Horizonte, dos estúdios da TV Federaminas. Nós estamos falando com São Paulo e estamos falando lá em Portugal, tá? Então hoje nós vamos ter uma interação muito legal aqui com todos vocês, tá? Estamos recebendo aqui a doutora Pilar, tá? Bom dia, Pilar. Bom dia. Seja bem-vinda com a gente. É um prazer colaborar mais uma vez com a Federaminas. Ok. Diretamente lá de Portugal, estamos falando com Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia. Aqui já é um pouco mais boa tarde. Aí já é boa tarde, ok. E em São Paulo, estamos falando com o Bertrand. Aí, Bertrand, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Emílio, Pilar e Jorge. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os que estão assistindo. Ok, pessoal, então vamos falar aqui das pessoas aqui. O Jorge Paes, ele é advogado, presidente da NERPOR, Associação Empresarial de Porto Alegre, em Portugal, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal e vice-presidente da Confederação Empresarial da Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Estamos com o Bertrand, tá? Ele é o CEO da Rede Otimiza, grande parceiro nosso aqui da Federaminas, a quem nós vamos ter contato com toda essa parte de internacionalização aqui em parceria Federaminas e a Rede Otimiza. E aqui conversar com a doutora Pilar Coutinho, que ela é doutora em Direito Tributário e pela PUC e com grande experiência na parte internacional que ela morou em Lisboa, em Portugal. Nós vamos fazer o seguinte, cada um vai falar um pouco da sua experiência, tá? No momento desse bate-papo, e depois estaremos deixando em aberto perguntas para vocês, tá? A Federaminas, o objetivo desse bate-papo aqui é de aproximar ainda mais todos os projetos da Federaminas, discutir a parte tributária, fazer o relacionamento da parte comercial com o Bertrand e essa conexão com Portugal. Jorge, por gentileza, fica à vontade aí para fazer as suas considerações, por favor. Muito bem, então, bom dia de novo a todos. Eu queria começar por parabenizar a Federaminas por esta iniciativa. É muito interessante e é uma forma de, sem as dificuldades de deslocação e transporte, podermos comunicar utilizando estas novas tecnologias, e isto só prova que realmente o mundo é cada vez mais global e é de registar a preocupação da Federaminas de colocar os empresários de Minas Gerais no mundo e de conseguir que eles tenham esta abrangência, este horizonte alargado da internacionalização, uma vez que, sem dúvida, apesar de algumas dificuldades de percurso que historicamente se vão sentindo, como estas recentes, enfim, destas brigas dos Estados Unidos com a China, etc., do Brexit, a verdade é que definitivamente a economia mundial é uma economia que está já globalizada e vai continuar nesse caminho, e é importante que países como os nossos, que têm toda esta profunda ligação histórica e cultural e que têm este privilégio de falar a mesma língua, tenham uma parceria e uma outra proximidade para colaborarem, para ajudarem os homens de negócios, os empresários a aumentar e a reforçar os seus projetos empresariais e dessa maneira conseguirem mais facilmente enfrentar os grandes desafios que a economia global nos coloca.
Eu tenho, como já puderam perceber pela indicação das funções que exerço, de resto já há vários anos, tanto na Confederação Empresarial de Portugal, como na Associação Industrial Portuguesa, como na Confederação Empresarial dos Países de Língua Portuguesa, muita experiência e muita ligação com todo o mundo empresarial. Tem tido a possibilidade de, concretamente no caso dos empresários brasileiros, ter ajudado já vários, muitos mesmo, nos seus negócios em Portugal e na Europa e no mundo da língua portuguesa, não só, nomeadamente, nos negócios imobiliários e no tratamento dos chamados vistos gold aqui em Portugal e que permitem, como sabem, a concessão de um visto que é válido em todo o espaço Schengen na Europa e, por isso, abre perspectivas interessantes para os empresários que têm alguma disponibilidade de investimento imobiliário ou de criação de empresas, sendo que basta ter cerca de, muita gente fala nos 500 mil euros porque é o processo mais conhecido de obtenção do visto gold, mas o visto gold é possível obter a partir de 250 mil euros, portanto metade desse valor, dependendo da zona do país onde se vai processar o investimento e na antiguidade da casa, do edifício que o investidor pretenda comprar. Mas, portanto, isso é apenas um exemplo. Os negócios Europa-Brasil foram agora enfim, ajudados pela recente assinatura, finalmente, do acordo Mercosul, que vem abrir todo um conjunto de novas oportunidades e de novas possibilidades, e é bom que nós saibamos aproveitar essas possibilidades e consigamos tanto investimentos do Brasil em Portugal como acesso à Europa. A Europa apesar de tudo, de algumas dificuldades, continua a ser um mercado muito importante, de cerca de 500 milhões de consumidores e de consumidores em média, com um elevado nível de compra, de poder aquisitivo, o que ainda valoriza mais este mercado. E no caso de Portugal, nós somos aqui também uma plataforma que permite e facilita não só o acesso à Europa, como também aos outros países de língua portuguesa, do outro lado do Atlântico, os países africanos, como Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, que são também mercados que estão a crescer muito. Estima-se que Angola, Moçambique, dentro de 30 anos, estejam com uma população próxima daquela que tem o Brasil atualmente, portanto é um crescimento muito significativo, não só em termos demográficos da população, mas também de todas as oportunidades de investimento, porque nesses países pode-se dizer que está ainda tudo por fazer, desde as estradas à ferrovia, aos hospitais, às escolas, enfim, portanto, há todo um mundo de oportunidades que os nossos amigos chineses, por exemplo, bem têm vindo a aproveitar, e é importante que nós, países de língua portuguesa, saibamos preservar na medida do possível, porque, claro está, os mercados são abertos e nós não podemos fechá-los, nem devemos, na minha opinião,
mas devemos sim procurar criar alianças estratégicas, criar espaços onde tenhamos algumas vantagens competitivas, algumas maiores possibilidades e, portanto, para além da língua, que é já uma vantagem na comunicação, é também oportuno, e nós temos vindo a defender isso na comunidade, na Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é o de haver tratados comerciais que facilitem a mobilidade de mercadorias e também de pessoas. Estamos a caminhar no bom sentido, desenha-se provavelmente o fim ou a facilitação enorme da concessão de vistos para a circulação de pessoas dentro da comunidade lusófona, e nós temos que saber aproveitar essa oportunidade. Eu, na qualidade de vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa, que já tem a bonita idade de 186 anos, apesar de, como poderão, espero eu, constatar, eu não esteja ligado desde o princípio à associação, mas já estou ligado há uns bons 30, 40 anos e portanto, sentimos que a nossa missão é ajudar as empresas, ajudar a desenvolver os negócios, e é nesse contexto que assinamos este acordo com a Federaminas, precisamente para estabelecer uma colaboração estreita de ajudar os empresários de ambos os países a encontrarem as melhores oportunidades, as melhores parcerias, e pode-se dizer que o céu é o limite. Há nos setores da construção, imobiliária, turismo, industrial, na área alimentar. Ainda recentemente tive a oportunidade de atender aqui em Portugal um empresário justamente aí de Minas Gerais, que já está a investir aqui na construção de uma produção do pão de queijo, do célebre pão de queijo de Minas, e que vai avançar ainda muito rapidamente até ao final do ano com a produção em Portugal desse vosso produto, pode-se assim dizer, e isto é apenas um exemplo entre muitos daquilo que é possível e desejável que os nossos empresários façam, colaborando em alguns casos, fazendo joint ventures, parcerias, mas também individualmente. E a mensagem final que eu queria passar é que podem contar connosco. Nós estamos aqui em Portugal de braços abertos para vos apoiar, ajudar em tudo aquilo que entendam e que possam precisar. E penso que agora, como introito, já talvez até me tenha cedido, seria a vez de passar a palavra aos nossos colegas. Ok, Jorge. Obrigado pelas considerações aí. Depois eu vou falar um pouquinho dessa história do pão de queijo, né, do amigo, do Adriano, que vocês estão assessorando ele aí, tá bom? Vou passar a palavra agora para o Bertrand. Bertrand, por gentileza, né, fala dessa parceria, desse contato com a Federaminas, a importância hoje da Otimiza dentro desse processo, o que vai fazer, o que vai facilitar a vida do empresariado mineiro. Muito obrigado, Emílio. Bom dia novamente para todos. Para explicar o conceito Otimiza é um sistema único que oferece serviços globais de assistência aos empresários de pequeno e médio porte e também algumas empresas multinacionais. Na parte de optimização de custos, ajuda na melhoria dos sistemas gerenciais das empresas, comércio exterior, criação de joint venture, de rede de contactos no exterior e a parte de captação de investimentos, não? Eu trabalho faz mais de 25 anos nesse segmento. Temos uma parceria global com a Confederação das Associações Comerciais e uma parceria muito forte agora já faz alguns anos que agora foi formalizado com a Federaminas. A Federaminas assinou 2 acordos importantes. O primeiro, que acabou de
de falar ao Jorge, que é o acordo entre a Federaminas e a Associação Industrial de Portugal, do qual a Optimiza faz parte do comitê de coordenação e o Jorge na parte portuguesa. E o acordo com a Federaminas, qual é esse acordo? Esse acordo é ser o parceiro privilegiado das empresas mineiras, das associações comerciais que fazem parte do sistema Federaminas e da Federaminas para tudo o que é comércio exterior, importação e exportação, parcerias internacionais, vou voltar sobre esse aspecto que acho importante, captação de investimento e formatar projetos de desenvolvimento e de crescimento, além de optimizar a estrutura de gestão e de organização das empresas do Estado. Um ponto acho que é muito importante nesse bate-papo é comércio exterior é para quem? Muitas vezes o empresário de médio ou pequeno porte acha que toda a parte de internacionalização, exportação, criação de filial no exterior, parcerias internacionais, é reservado a empresas de grande porte. E é verdade que, historicamente, no Brasil, é o que aconteceu, mas não é o que acontece no mundo inteiro. Vou tomar, já que a gente está falando de pão de queijo, vou tomar o exemplo de uma padaria no Brasil. Uma padaria no Brasil tem 10, 20, 50, 100, 150 funcionários. Uma padaria na Europa tem 2, 3, 4, como muito. Então, o que vários empresários aqui acham de pequeno porte, pode ser de pequeno porte no Brasil, mas é de mediano grande porte lá mundo fora, porque uma empresa que tem 50, 100 funcionários é uma empresa grande. Então, essa parte de parcerias é muito importante. Estamos vivendo num momento onde o Brasil está mudando de patamar, depois de anos de economia extremamente fechada, sem acordos comerciais com terceiros. Se assinou vários acordos, se assinou o acordo União Europeia-Mercosul, se assinou um acordo com a Suíça e outros países, se está pensando num acordo com os Estados Unidos, se está pensando num acordo com o Japão, ou a China abriu para o mercado para os produtos lácteos brasileiros, o que impacta muito Minas. Então, vocês vão ter... vocês estão entrando em outro momento onde players internacionais já estão no Brasil, vão chegar cada vez mais com um nível de eficiência e de inovação muito forte para brincar no mercado de vocês. Não é só lá em Portugal, não é só lá na Índia, não é só exportar, é se adaptar numa nova realidade no mercado de vocês. E nesse sentido, as parcerias internacionais são muito interessantes, porque por exemplo, se eu tomo uma empresa de panificação, que pode ser essa de pão de queijo, pode perfeitamente exportar, pode se implantar em Portugal, mas ao mesmo tempo pode buscar uma empresa de distribuição em Portugal que tenha outros produtos para trazer para o mercado brasileiro. Então, não só vocês vão ampliar seu perímetro de atuação, como também vocês vão adquirir tecnologia, vocês vão adquirir novos produtos que vocês vão poder desenvolver no seu próprio mercado. E acho que isso é muito importante hoje, é abrir a cabeça e descobrir quais são as oportunidades que tem mundo afora. A partir do ano que vem, a gente vai organizar com a Federaminas várias missões comerciais para o exterior, para vocês poderem conhecer e descobrir com um acompanhamento de ponta a ponta, porque o maior problema que tem o empresário hoje é conhecer as diferentes culturas, entender os possíveis parceiros, descobrir os mercados, saber montar um projeto, saber implantar um projeto. E hoje só existem soluções parciais.
A ideia dessa parceria com a Federal Minas é ter uma solução que vai desde o projeto até a concretização e o desenvolvimento comercial lá localmente. Se a gente toma, vou te roubar um pouquinho o assunto, Emílio, mas depois você comenta mais. Esse projeto da fábrica de pão de queijo em Portugal, vamos falar de um caso bem concreto, tem outros, claro, mas esse empresário era dono de uma padaria, decidiu ir para morar em Portugal, tem conhecimento de fabricação de pão de queijo, porque ele já tinha uma fábrica aqui no Brasil. Ele foi para Portugal, procurou outras matérias-primas, porque o queijo brasileiro não é autorização da União Europeia. Ele procurou maquinárias no Brasil, vai importar maquinárias do Brasil, vai desenvolver parcerias de produção e comerciais em Portugal, e uma empresa que se implanta em Portugal pode ter, dependendo aonde, várias vantagens. O Jorge pode acrescentar ou me corrigir. Por exemplo, o Estado português facilita a obtenção de um prédio, de uma fábrica a condições preferenciais. Dependendo da região em Portugal, você pode ter uma coparticipação de subsídios do governo português até 60% do investimento que vocês precisam fazer. Ou seja, a nível de cash flow é gigantesco. Além disso, a gente pode incluir vocês no programa de Portugal 2020, que agora vai ser chamado Portugal 2030, que permite de vocês usar Portugal como base de projeção para o mundo, com subsídios de até 75% para participação em feiras internacionais, para poder participar de feiras em Portugal, etc. Então, a gente tem como acompanhar vocês desde o início até o fim, optimizando o projeto de vocês, talvez abrindo novos horizontes que não necessariamente vocês conhecem. Falamos rapidamente da comunidade dos países de língua portuguesa. Claro que é uma grande vantagem poder trabalhar com parceiros que falam a mesma língua, mas a CPLP, do qual eu também faço parte, não é só os 9 países de língua portuguesa. Hoje são 9 países, 19 países observadores, atuando em 6 zonas econômicas de 89 países, e essa semana foi anunciado durante a Assembleia da ONU que Estados Unidos e o Catar são novos países que vão entrar, ou seja, essa comunidade está crescendo, o que abre um horizonte gigantesco para vocês poderem fazer negócios em português com parceiros que estão em países que não necessariamente têm língua oficial portuguesa. Tá? Então, essa era a mensagem inicial que queria deixar para vocês, indica que, claro, estaremos presentes no Congresso da Federal Minas em outubro em Araxá, e que aí poderemos conversar com cada um de vocês os projetos que vocês querem para o exterior ou as parcerias do exterior que vocês querem implantar em Minas Gerais através do Sistema Federal Minas. Ok, Bertrand. Tá, ó, beleza? Tranquilo aí. Beleza? Ok, Bertrand. Agradeço a sua participação aí. E tenha certeza que a gente vai fazer um trabalho diferenciado na Federal Minas para os empresários aqui. Nós já temos perguntas aqui, mas eu vou passar agora para a doutora Pilar, que ela vai falar um pouco também da experiência dela, né, de todo esse conhecimento que ela tem, para depois a gente abra para as perguntas. Doutora Pilar, fica à vontade. Ok, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, ao Emílio, ao Bertrand, ao Jorge. Bom, eu acho que todo mundo está cheio de ideias de oportunidades, isso é maravilhoso. E eu acho que o Brasil e Portugal eles têm 2 elementos que, se comunicarem, podem fomentar parcerias maravilhosas. O povo brasileiro é um povo muito criativo e o povo português é um povo com uma vocação global. E eu acho que se essas 2 coisas se comunicam, se a gente consegue passar a criatividade para um, a vocação global para outro, a gente vai colaborar para o crescimento recíproco dos dois países.
Mas eu acho também que quando a gente começa a falar de todas essas oportunidades, quem está ouvindo aqui dentro de Minas Gerais começa a se preocupar muito com aspectos jurídicos, com aspectos tributários, especialmente dentro da realidade do Brasil, que é uma realidade de uma legislação tributária muito complexa, que assusta muito o empresário quando ele pensa em ter que lidar com a legislação do Brasil e ter que lidar com a legislação de outro país. Bom, na minha experiência em Portugal, eu tive a oportunidade de começar a fazer um comparativo de estudos da tributação de lá, da tributação de cá, e também do ambiente que o país promove para o empreendedorismo. É fantástico o que eles têm feito a respeito desse incentivo dentro também de diretivas da União Europeia. O Bertrand citou Portugal 2020, Portugal 2020, que agora será o Portugal 2030. Eles têm um programa voltado especificamente para startups, que é o Startup Mais Portugal. Tem um outro programa também voltado para a internacionalização das empresas, ok? Que é o programa Compete. Então, existe assim, um conjunto de fatores, um conjunto de política pública que o governo vem adotando para promover o empreendedorismo dentro de Portugal. O Brasil também tem tentado fazer esse para casa, mas em termos tributários, Portugal está bem mais evoluído do que o Brasil. É um sistema tributário muito mais simplificado. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a fazer comparativos, eu ficava procurando. Gente, não tem nada parecido. Cadê o PIS e o COFINS de Portugal? Não existe nada parecido com o PIS e o COFINS. Eles têm a tributação da importação, mas dentro do imposto que se chama Imposto sobre o Valor Agregado, não é separado como no Brasil, que a gente tem o ICMS, tem o IPI sobre a importação e ainda tem depois o imposto de importação. Então, é um panorama tributário bem mais simplificado e com um conjunto grande de medidas de incentivo, seja ao empreendedorismo no sentido mais amplo, mas também dentro do campo da inovação e do investimento. Essas medidas tributárias envolvem isenções, deduções, reduções, inclusive, no campo do imposto de renda da pessoa jurídica e da pessoa física deles, né, que tem outros nomes, para incentivar, né, seja o investidor a alocar recursos, seja a própria empresa a fazer certos tipos de investimento, especialmente aí na área, né, da inovação, da tecnologia e por aí vai. E eles também têm, isso acaba conversando com os tipos de vistos que eles têm alguns vistos especiais, tanto para o investidor, quanto para aquele que pretende empreender no território português. Nós, brasileiros, também temos vistos de investidor, também temos alguns incentivos fiscais voltados à inovação tecnológica, mas o sistema deles, por diversos motivos, já está mais maduro. Eu acho que um outro elemento para a gente pensar que quando você entra no mercado português, que é muito vantajoso, é que você imediatamente está em contato com a comunidade europeia, mas ainda dentro da sua língua. Então, uma grande oportunidade de aprendizagem, não é? Para a possibilidade de se expandir ali para todo o mercado europeu, lembrando que em termos tributários e jurídicos existem várias padronizações que, de certa maneira, quando você aprende o processo dentro do território português, vai ficar mais fácil você expandir a sua empresa para um território mais amplo ali dentro da comunidade europeia, né? Então, além disso, Brasil e Portugal já têm acordos de não bitributação, de maneira que se evite, né, que você que tem atividades no Brasil, em Portugal, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja quem remete valores de um lado e para o outro, você evite que os valores sejam tributados tanto no Brasil quanto em Portugal. Já é um acordo consolidado, as receitas federais dos dois países, né, lá a gente chama de autoridade tributária, também tem comunicação, o que favorece a consolidação da interpretação dessa legislação. E como se não bastasse, os brasileiros que busquem, né, se expandir para Portugal, eles vão ter um conjunto de fatores que a legislação portuguesa, em vários sentidos, tem adotado e estimulado os empreendedores, as pessoas ao geral, mas especialmente os brasileiros. Então, seja na minha pesquisa acadêmica, eu fiz uma pesquisa
no meu doutorado sobre isso, seja na minha parte de consultoria tributária, eu tenho consolidado aí esses comparativos e integrações entre os sistemas tributários dos dois países. Ok, doutora Pilar, agradeço a sua participação. E vamos aqui abrir para algumas perguntas. E antes da gente entrar com as perguntas, só complementar o Bertrand, né, que eu tive com a história do pão de queijo. Só para vocês, pessoal, para vocês entenderem, esse caso do pão de queijo é um caso muito simples, mas mostra a eficiência e a simplicidade de fazer entrar em Portugal. E Jorge e Bertrand me corrijam aí caso eu tenha falado alguma besteira. O Adriano, tá? Outro dia eu estava andando no bairro aqui fazendo caminhada e como eu sou viciado em padaria, entrei numa padaria, fui conversar com o dono da padaria, que é o Adriano, e ele me contou a história dele, que estava vendendo a empresa, que estava indo para Portugal. Imediatamente eu acionei o Bertrand, né? O Bertrand fez toda essa tratativa, eu pesquisei com o Adriano qual era a necessidade dele, o que ele precisava, passei para o Bertrand e automaticamente ele passou para o Jorge em Portugal. O que aconteceu? Hoje a pessoa já está instalada lá, já está arrumando toda a parte, não só a parte documental, mas a parte empresarial, fazendo todo o investimento em Portugal. Gente, as coisas são simples, né? Depende da iniciativa de cada um. E esse que é o objetivo da Federaminas. Nós estamos aqui para atender o empresário da micro, pequena e média empresa. A gente acha que é difícil? Não é. Nesse momento, esse bate-papo de hoje aqui, nós estamos para discutir a parte tributária, todinha com a doutora Pilar, fazer conexão com a Otimiza, com todo o trabalho que ela está fazendo no Bertrand em São Paulo, e temos o Jorge em Portugal, justamente para receber todo o empresário que queira participar, queira investir em Portugal. Lembrando a vocês, entrando em Portugal, vocês estão tendo acesso a toda a comunidade europeia. Essa é uma grande vantagem para vocês. E assim a gente tem vários outros cases aqui para a gente estar comentando. Vamos para as perguntas, depois a gente volta aqui com cada um de vocês. Posso, Emílio? Ok? Para reforçar o que falou a Pilar sobre o sistema fiscal e jurídico brasileiro. Quando falava que comércio exterior, parcerias internacionais são para empresas de todos os portes, não sei se vocês estão conscientes que hoje a maioria de vocês, uma grande parte de vocês, exporta, mas para outros estados brasileiros, e que é muito mais complicado em termos logística, fiscal, legislativo, vender para outro estado, no Brasil, lamentavelmente, a gente vê isso com o caso do queijo, por exemplo, que é de estabelecer ou vender para empresas que estão fora do Brasil. E acho que esse era um aspecto que esqueci de falar, mas que é importante, efetivamente, como falou Emílio, é uma coisa muito, muito simples e que é acessível para todos os empresários. Ok. Eu poderia complementar? Por favor, pode. É muito interessante o que o Bertrand falou, porque quando você vai vender para outro estado no Brasil, você vai ter que lidar com a legislação de ICMS, né, do estado de origem, do estado de destino, mesmo que você esteja no Simples Nacional. Agora, quando você vai exportar, as exportações são desoneradas, né? Você não tem que pagar tributo sobre a exportação. Então concordo plenamente com o Bertrand que fica mais fácil exportar do que vender para outros estados do Brasil. É isso aí, pessoal. Então vamos à primeira pergunta, por gentileza. Só um minutinho, pessoal. Bom dia. Aproveitando o tema, perguntaram se o açaí está sendo divulgado e explorado aí em Portugal. Ó, Jorge, por gentileza, essa pergunta é para você. Como é que está o açaí brasileiro em Portugal? O açaí está bem e se recomenda, não é? Está muito divulgado, com várias versões, em termos
iogurtes, doces, como indicação geral para fortalecimento do corpo humano. Portanto, tem havido já há bastante tempo algumas divulgações, inclusivamente através da televisão, faz alguma publicidade de alguns produtos, mas penso que há ainda espaço para muito mais, sobretudo pensando em termos da União Europeia, porque creio que aquilo que acontece a nível de Portugal não está ainda a acontecer da mesma forma como nos outros países ou em vários países da União Europeia. Ok, Jorge. Tem mais uma pergunta, por favor? Quais os atrativos para os brasileiros que querem empreender em Portugal? Certo. Olha, eu acho que devemos começar por salientar a grande facilidade de instalação em Portugal e o ambiente favorável e de apoio à generalidade dos empreendedores, como aliás já foi referido. Hoje, sem exagero, pode-se afirmar que em Portugal, numa hora, consegue-se criar uma empresa e pô-la de imediato a funcionar, com todos os aspectos jurídicos envolvidos, ligações às finanças. Portanto, penso que o Adriano, que já foi aqui mencionado, teve, por exemplo, essa experiência e vários outros, porque realmente, ao contrário do que se passava há uns anos atrás, em que a burocracia era enorme e demorava meses para pôr a funcionar juridicamente uma empresa, hoje, numa hora, garantidamente, isso fica resolvido. Com licença para poder começar a emitir faturas e poder começar a funcionar. Evidentemente, se houver uma parte, digamos, de instalação industrial que precise de outras licenças, já demorará mais algum tempo, mas assim será um tempo razoavelmente curto e de grande facilidade. Depois, tendo essa condição de empresa portuguesa, mesmo que os sócios sejam na totalidade brasileiros, a empresa tem acesso a todo o sistema de incentivos, já foi aqui referido, o Portugal 2020, agora o Portugal 2030, há vários programas de incentivos, alguns fundo perdido, em que, portanto, o apoio recebido não tem necessidade de ser devolvido, ou, noutros casos, tem que ser emprestado sem juros e para ser amortizado, para ser pago ao longo de 7 anos. Portanto, seja como for, são incentivos bastante importantes do ponto de vista financeiro e que podem ser combinados com incentivos fiscais, de isenção de impostos ou de apoio à criação de postos de trabalho. Sim, eu sei, eu tenho estado muitas temporadas aí no Brasil e os meus amigos diziam que a burocracia brasileira foi herdada dos portugueses, o que é capaz de ser também a verdade. Mas nós já conseguimos superar isso e hoje em dia temos um sistema já desburocratizado e realmente muito simples. E eu penso que a circunstância, por exemplo, das novas tecnologias, nós vamos fazer aqui em novembro a Web Summit, em que virão muitas centenas de empresas brasileiras vêm participar e são startups que vêm encontrar aqui possíveis apoios, possíveis parcerias e que talvez se instalem também em Portugal ou pelo menos ficam com ligações para poderem beneficiar de todos estes apoios que no domínio também das startups acontecem e estão ao dispor de todos os empreendedores.
Posso fazer uma outra complementação? Pode falar, Pilar. Eu acho que, para mim, que tive a vivência de morar em Portugal, tem um outro elemento muito importante. Você ter a comunidade brasileira em Portugal. E eu acho que isso gera, inclusive, oportunidades de mercado para brasileiros que queiram investir em Portugal. Ter uma comunidade é um apoio até psicológico, mas existem demandas dos brasileiros hoje em dia em Portugal. Produtos que os brasileiros sentem falta e ainda não existem lá, serviços, né? Por exemplo, as mulheres brasileiras são talvez até excessivamente vaidosas, então tem serviços de estética que elas não encontram em Portugal, que elas estão importando as prestadoras para realizar. E na parte de inovação específico, Portugal tem um programa fantástico, o Startup Mais Portugal, com uma série de medidas, tanto investimento financeiro, quanto os incentivos fiscais, programas do governo, hubs especializados, que vale a pena quem tem interesse nessa área também dar uma olhada. Ok. Perfeitamente. Uma coisa que acho importante também, porque a gente está falando de internacionalização de investimento brasileiro em Portugal, mas a gente está falando de empresas de pequeno e médio porte, ou seja, a gente está falando de empresas que geralmente são familiares e quando se trata de internacionalização, se trata de internacionalizar famílias também. Então, acho que um aspecto muito importante para os brasileiros que desejam se implantar em Portugal ou enviar um expatriado em Portugal, e quando falo de acompanhamento de ponta a ponta, inclui essa parte, tem que saber que as notas do Enem são reconhecidas as maiorias das faculdades em Portugal. Ou seja, para uma família continuar estudando, para os filhos de um empresário, de um executivo, continuar estudando em Portugal é possível, é fácil e o custo de escolaridade também é muito mais baixo que o custo brasileiro. Acho que é em torno de 1.000 euros por ano e tenho entendido que abaixou bastante desde o final do ano passado. Então, acho que um ponto importante também é o ponto da família, o ponto de plano de saúde também é simples, a parte logística atrás de uma operação de negócios. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que além da parte comercial, nós temos a parte de família, né, justamente facilitar a vida do empresário. Ô Bertrand, vou deixar um desafio para você aqui, tá? Eu sugiro que na apresentação sua no Congresso da Federaminas, faz um levantamento de todos os objetivos, assim, dos pontos positivos do que é entrar na Europa, através de Portugal. E que tipo de serviço a gente pode prestar nesse sentido, tá? Depois eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, só que antes tem uma outra pergunta que eu gostaria de voltar isso aí depois, para a gente trocar uma ideia melhor nisso aí. Mais uma pergunta, por gentileza? A mensagem é da Diana Lobato, de Araxá, e ela diz: olá, bom dia. Gostaria de agradecer a Federaminas pela oportunidade desta videoconferência tão importante. Agradecer também ao meu conterrâneo Emílio Parolini. Gostaria de saber como os portugueses veem os brasileiros e vice-versa quanto à mão de obra em cada país. Ok, Diana, obrigado, um abraço para você aí, tá ok? Final do mês nós estaremos aí com mais de 1.000 pessoas no nosso congresso em Araxá. Essa pergunta vai para o Jorge e o Bertrand. Pode falar para nós aí, por gentileza. Quer que eu comece ou vai começar o Bertrand? Não, pode começar, pode começar, Jorge. Não. Olha, como a Pilar já mencionou, e ela conhece porque esteve aqui em Portugal, a comunidade brasileira em Portugal é enorme. Tendo em conta a dimensão do nosso país, e que somos os tais 10, 11 milhões vivendo neste cantinho à beira-mar plantado aqui no extremo oeste da Europa,
e, portanto, as centenas de milhares de brasileiros que vivem em Portugal e que nos visitam são proporcionalmente muito importantes em termos e são muito variados. Nós temos, como se deverão lembrar, até houve necessidade na altura enfim, de regular essas matérias, por exemplo, dos dentistas brasileiros em Portugal, que continua a haver em grande quantidade, e, portanto, há uma situação de presença de brasileiros em todos os setores de atividade, na consultoria, também na indústria, nos serviços, e, portanto, isso creio que mostra a grande facilidade de recepção que em Portugal existe para a generalidade dos nossos, bem sei que é um chavão, mas volto sempre a repetir, os nossos irmãos brasileiros, e é preciso ter presente, e eu em particular estou a defender isso em todas estas entidades a que pertenço e também junto do governo português, nós, Portugal, como a generalidade dos países da Europa, atravessamos um grande problema demográfico. A nossa população está a diminuir e a envelhecer e, portanto, creio que está cientificamente demonstrado que não temos possibilidade de regenerar o nosso tecido humano, a nossa população, só através dos novos nascimentos. Ou seja, é fundamental ter uma política de migração em que seja através da vinda de pessoas do estrangeiro que se mantenha este nível demográfico em Portugal. E evidentemente que creio que é indiscutível, faz todo o sentido que tínhamos uma política de privilégio e de preferência assumida pelos povos de língua portuguesa e com quem temos estes grandes laços de fraternos, de convivência e de amizade e de entendimento. E, portanto, tenho vindo a defender em diversas instâncias que é necessário que Portugal assuma uma política de imigração que claramente favoreça a vinda e a permanência em Portugal de pessoas da lusofonia e enfim, sem proibir, obviamente, também a entrada de outras pessoas, e nós somos um país muito aberto e com muita tradição na simpatia e na amizade com que recebemos a generalidade das pessoas. Mas, por exemplo, posso-vos dar aqui este indicador. Há um concelho, um município em Portugal, no Baixo Alentejo, que tem neste momento, como de população residente portuguesa, tem 16 mil habitantes, mas de população imigrada tem 10 mil. 10 mil que vêm sobretudo das Filipinas, da Índia, porque têm muitas explorações agrícolas de regadio e têm vindo pessoas desses países longínquos e sem falar português para virem trabalhar nessas explorações e mostra que há aí, por exemplo, uma clara oportunidade de fixação também de brasileiros, de angolanos, de cabo-verdianos, de moçambicanos, que têm mais facilidade de integração na sociedade portuguesa e, portanto, têm outra comunhão de valores connosco do que, com todo o respeito e com toda a amizade, e estão aqui também, como disse, a trabalhar, mas evidentemente que a cultura hindu ou do Nepal, enfim, não nos diz o mesmo, não é tão fácil nem para eles, nem para nós conseguirmos aqui dar esta integração na nossa vida social e económica.
Só para complementar, acho que o povo brasileiro é um povo que se adapta facilmente, é muito criativo. Com a União Europeia temos muitas coisas em comum enquanto de raízes culturais que permitem uma assimilação fácil, que não é o caso de outras partes do mundo. E acredito que não se valoriza suficientemente, como falou Pilar, o aspecto comunidade, e é mais que comunidade brasileira, a comunidade lusófona. A primeira cidade portuguesa no mundo é Lisboa, a segunda cidade portuguesa no mundo é Paris. 25% da população de Luxemburgo é lusófona, e por aí vai, ou seja, tem lusófonos no mundo todo, e isso facilita muito a parte de integração. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta. Eu posso só acrescentar que essa dispersão de portugueses por todo o mundo cria uma rede que favorece a realização de negócios no mundo em português. E, portanto, é outro fator que os empresários portugueses, brasileiros, de todas estas nacionalidades que falam português, podem aproveitar, porque nós temos também comunidades importantes nos Estados Unidos, no Oriente, na América do Sul, por todos os países da Europa, e são núcleos com quem nós estamos em contacto e que abrem portas e facilitam a instalação e a entrada de empresários portugueses ou da língua portuguesa. Eu gostaria de complementar. Pode. É interessante porque essa mobilidade, ela é uma mobilidade que também abrange o mundo acadêmico. E Brasil e Portugal, porque comparativamente com alguns países da comunidade lusófona, tem pesquisa, desenvolvimento nas universidades mais desenvolvidas, nós temos exportado mão de obra qualificada, tanto o Brasil quanto Portugal, para toda a comunidade lusófona. E isso, como produção de conhecimento e desenvolvimento empresarial de negócios andam juntos, isso também favorece a entrada dos brasileiros em Portugal, a entrada dos portugueses no Brasil e em outros países dessa grande comunidade. Muito bem, muito bem. Reforçando, nós estamos falando... Um segundo sobre a pergunta do açaí. Tá ok, pode? Vamos lá. Só para complementar, porque Brincadeira, pessoal. As oportunidades que nós estamos tendo aqui, hein? O que eu estou achando mais interessante aqui, reforçar, nós falamos de negócios, nós estamos falando de família e nós estamos falando da parte acadêmica. Como que as coisas se interagem no momento aqui, que estão batendo um bate-papo aqui, vamos falar isso de inovação e um bate-papo aqui voltado para a parte de internacionalização. Olha como que é importante esse bate-papo aqui, essas informações. Vamos para mais uma pergunta, por gentileza. Aproveitando a deixa do açaí, o Joaquim de Baipende, ele gostaria de saber como os portugueses veem nossos demais produtos para eles serem inseridos em Portugal. Tá. Jorge e Bertrand, e aqui eu complemento essa pergunta, né? Qual que é a necessidade de Portugal? O que Portugal precisa para que a gente possa pesquisar aqui no estado de Minas Gerais, no Brasil, que a gente possa levar para Portugal? Posso começar, Jorge?
Não, pode começar, Beltrán, para... Tá. A primeira coisa, quando se fala de internacionalização e exportação, é ver efetivamente o que o Emílio acabou de falar, que é necessidade de produtos ou competitividade de produtos. E a segunda coisa que tem que considerar, que a gente viu, já que a gente está falando muito desse projeto de pão de queijo, mas em vários outros negócios, é a parte de legislação. O produto é autorizado na União Europeia, na parte de carne, na parte de frango, na parte de pratos preparados, a fábrica é autorizada para exportar, como esses aspectos legislativos de pode ou não pode, junto com uma relação preço-oportunidade, os dois pilares iniciais de qualquer tipo de problemática de internacionalização. É a primeira coisa que a gente olha. Certo. Jorge? Bom, eu acho que nós temos, dos dois lados, alguma tendência para começar sempre pelo setor alimentar ou agroalimentar. Nós, em Portugal, insistimos sempre no azeite, nos vinhos, no bacalhau, mas há muita vida para além desse setor. Há várias, o setor têxtil, por exemplo, do Brasil tem boas oportunidades no mercado português, visto na ótica europeia, e não só é preciso compreender que, se olhamos apenas para o mercado português na sua dimensão aqui continental, pode, para alguns produtos, não ter um interesse muito forte, mas é preciso ter este horizonte alargado, de pensar que não estamos a falar dos 10 milhões de Portugal, mas sim dos 500 milhões da Europa. E, portanto, há todo um conjunto de setores que têm boas oportunidades e que, creio, efetivamente, por tradição, o mercado brasileiro até agora, isso altera um pouco, mas era um mercado muito fechado, porque era um mercado grande e, portanto, os empresários não sentiam grande necessidade de procurar a internacionalização, porque o mercado interno já tinha dimensão suficiente, ainda por cima sendo protegido, para escoar a sua produção e para conseguir, na generalidade, vender os seus produtos. Isso não é sustentável, irá mudar agora com o Mercosul, mas a história mostra que mais tarde ou mais cedo, como eu disse de início, estamos a falar de um mercado mundial, global, e é preciso as empresas posicionarem-se e estarem preparadas para essa dimensão global e não estarem apenas a pretender manter mercados protegidos para não deixar a concorrência lá entrar. E, portanto, isso inclusivamente talvez tenha conduzido a que muita indústria não se tenha atualizado, não tenha tido as preocupações de evolução e de qualidade. Em termos, enfim, no agroalimentar, efetivamente, nós importamos de tudo, não é? Importamos carne de boi, importamos frango, importamos suíno, portanto, enfim, todas essas produções têm aqui espaço, e já há muitas que vendem por aqui. Eu aproveitava até para fazer aqui uma referência ao Porto de Sines, aqui em Portugal, que vai ser no futuro o acesso privilegiado do Brasil e da América do Sul à Europa. Portanto, hoje 40% a 50% dos produtos vendidos do Brasil entram ou pela Europa do Norte,
Isso irá, pouco a pouco, tender a mudar para o Porto de Sines, porque há uma distância muito mais curta entre a Europa e o Brasil, e os custos deste Porto de Sines, que é o porto de águas profundas com maior calado na Europa, em toda a costa europeia, e que permite que os barcos acostem diretamente ao porto, sem haver necessidade, como acontece na Europa do Norte, de fazer transfegas em que barcos mais pequenos vão ter junto dos barcos maiores para mudarem os contentores, para mudarem a carga, com todos os custos que isso envolve, e também na própria limpeza do fundo do mar, para que os barcos possam aproximar o mais possível do Porto, o que no caso de Sines não acontece, e portanto tudo o que vai ser transporte de soja e de contentores, nós temos uma concessão, na gestão do Porto é feita por Singapura, que são conhecidos especialistas nesta área portuária, portanto temos custos muito inferiores, está-se a concluir a ligação, a melhor ligação ferrovia para o centro da Europa, a partir de Sines, e portanto os empresários brasileiros devem estar atentos a esta realidade, porque com certeza conseguirão diminuir os custos de transporte utilizando operadores que venham do Porto de Santos ou de Itaqui para Sines, em vez de ir para o Porto de Hamburgo ou de Amsterdão, e têm uma boa poupança nos custos. Ok. Bertrand? Posso acrescentar alguma coisa? Quando a gente está falando de negócios entre Brasil e Portugal, quando a gente fala de Portugal, a gente não está falando exclusivamente do mercado português. A gente está falando do mercado português, mas de Portugal como base para expandir seus negócios na União Europeia, na África, em vários outros lugares no planeta. Aqui se fala com razão muito do custo Brasil. E falar de Portugal é falar do custo Portugal. Portugal é um país que tem um custo de produção, um custo operacional muito baixo, um dos menores na União Europeia, com uma geolocalização privilegiada, um sistema de transporte que funciona muito bem, um sistema logístico que funciona muito bem. Então, quando a gente fala Portugal, a gente fala do mercado português, mas pensem maior, pensem no mundo. O Portugal pode ser uma base não só para o agro, para quase todos os sectores que tem no Brasil. Por exemplo, a gente está estudando uma empresa de fabricante de produtos de hospitalar que quer trazer toda a parte externa para Portugal, colocar um motor europeu, porque as normas são outras, para entrar no mercado hospitalar na Espanha e na França. Então, como não existe um setor que não pode vender para Portugal e para a Europa e para outros países. Tem que ver se é permitido e se o produto é adaptado. Só isso. Jorge, Bertrand e Pilar, nós temos mais perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo... Gente, nós já estamos aqui com 1h08. Como passa rápido, né? Muito. Como passa rápido. Pessoal, é o seguinte, tanto o Jorge quanto o Bertrand e a Pilar aqui, a doutora Pilar, ela já conversou comigo, já deu várias dicas aqui também, porque como ela morou em Portugal, também ela tem várias sugestões aqui, tá? Para finalizar, o seguinte, eu gostaria, Bertrand, tá? Nós que vamos ter esse contato direto com você através da Rede Otimiza, que na apresentação do Congresso a gente formatasse aí e que o Jorge passasse para nós aqui quais as reais necessidades e tudo, para a gente estar desenvolvendo isso, estar divulgando isso dentro do Congresso. Nós vamos estar lá com mais ou menos mais de 700 empresários, né? A facilidade existe na importação e também na exportação. Agora nós temos que fazer essa casadinha aí e vai ser através do Congresso da Federaminas.
Tá. Jorge e Bertrand, 1 minuto para as considerações finais aí, depois vou passar para mim e para Pilar aqui, por gentileza. Tá. Vai durar menos que 1 minuto. Esqueci uma coisa muito importante, Ok. é que abrimos uma filial em Minas Gerais, que hoje tem uma mineira, Heloísa, que é superintendente da Associação Comercial de Sete Lagoas, que está cuidando da parte operacional em Minas Gerais. Então, Optimiza não está só em São Paulo, mas está agora em Minas Gerais com mineiros que conhecem muito bem vocês para apoiar seus projetos. Ok. Certo, então eu vou aproveitar esse menos de 1 minuto, então, só para voltar a agradecer o convite que me fizeram para participar neste interessante debate, que é muito útil. Eu penso que é através desse tipo de ação que vamos conseguir dar-nos a conhecer uns aos outros e percebendo as oportunidades que de um lado e do outro existem. E eu acho que vou também procurar elencar um conjunto de setores ou de oportunidades que me parecem poder existir mais aqui em Portugal, Portugal no sentido amplo, Portugal, Europa, Portugal, país da lusofonia, para poder ser aí apresentado no Congresso da Federaminas e eu estar presente, ou pelo menos se não for no Congresso, fazer em breve uma visita. Já faz uns anos que eu não tenho o gosto de passar por Belo Horizonte, onde eu tenho alguns amigos e vou querer aproveitar para matar saudades, como a gente diz aqui em Portugal, e procurar ajudar os empresários de Minas a desenvolver com empresários portugueses novas parcerias, explorar novas oportunidades e tentar daí enfrentar todo o desafio que é a economia mundial, que é um desafio, mas é também uma grande oportunidade. Eu acho que a Federaminas está no bom caminho, mostrando essa realidade para os empresários de Minas Gerais. Obrigado, Jorge. Obrigado. Doutora Pilar, por gentileza. Eu acho que é muito importante a gente pensar também, a gente falou muito do lado do Brasil para Portugal, mas Portugal também tem muito a ofertar ao Brasil, né? Os produtos típicos portugueses ainda chegam no Brasil em preços altos, a gente tem que pensar nesse outro caminho também. E acho que o medo normal... Agora que o Mercosul vai isentar aí alguns impostos, pode ser que fique mais fácil, com certeza. Tem uma parte tributária que impacta significativamente, mas com planejamento, estruturação e um pouco de visão, porque às vezes quando você chega em outra cultura, você começa a ver que ali tem espaço para implementar coisas que quem é da cultura nem consegue enxergar, não é? Eu em Portugal eu vi a necessidade, por exemplo, de uma maior digitalização, que eu acho que ainda merece em termos de desenvolvimento da economia local. Então, eu acho que é basicamente isso. Agradecer novamente a oportunidade e me colocar à disposição para quem tiver dúvidas na esfera tributária. Bem, obrigado, Bertrand, ok? Obrigado pelo apoio aí. Tem muito serviço pela frente, tá? Eu acho que uma coisa também, Bertrand, para a gente colocar para o próximo ano, um planejamento de missões, tá? Para a gente até motivar todo o pessoal do Congresso a participarem, estar visitando Portugal para estar enxergando todas as oportunidades que tem, de lá para cá e daqui para lá, ok? Jorge, obrigado mais uma vez aí, tá? Obrigado pela parceria aí, pela essa disponibilidade do seu tempo aí. Prazer. Para estar falando para nós aqui das Minas Gerais, ok? A doutora Pilar, obrigado por estar presente aqui conosco, né? Já esteve aqui mais vezes aqui, e que é um assunto, né, que ela trabalha, e essa experiência facilita muito para você que queira exportar, uma vez que ela tem todo o conhecimento da parte tributária. Bem, chegamos ao final de mais um programa, tá, da TV Federaminas. Até avançamos aqui, já tem 1h15 de programa. Isso é super positivo. Ficaram perguntas aqui que não foram respondidas, mas creio que nós estaremos juntos no Congresso em Araxá. O Bertrand vai ficar conosco lá o tempo todo, nos 3 dias de trabalho,
juntamente com a rede Otimiza. E essa conexão Federaminas-Portugal, nós vamos fazer através da rede Otimiza com o Bertrand e também com a doutora Pilar, no sentido da gente estar fomentando o desenvolvimento do nosso Estado. Pessoal, a todos vocês, meu muito obrigado. Tá? Para quem não fez a inscrição no Congresso, por gentileza, é a oportunidade, né, de estar presente conosco lá no Congresso em Araxá nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Evento este de grande, estamos batendo todos os recordes, né, na parte de inscrição, na parte de participação, meta empresarial, a feira de startup, o encontro tributário, Conselho da Mulher e o Conselho de Jovens. E, para facilitar, vai ter muita coisa boa lá na Mostra Cultural. Sejam todos bem-vindos lá para o Congresso. Bem, encerro mais uma vez. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês.